Espírito Santo te envolver. Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste dia, que o Senhor preparou para estarmos aqui trazendo essa palavra para a igreja. Depois de 2 meses aqui sem vídeo neste canal. E hoje tivemos um tempo aqui para gravar esta mensagem e postar aqui no nosso canal. E hoje nós estamos dando continuidade a esta série que ficou por alguns tempos parada, a série de estudos escatológicos. O último vídeo que nós gravamos foi sobre a grande tribulação, parte 1 e parte 2. Os irmãos que quiserem assistir, está passando um card aí nesse momento para vocês assistirem. E também os irmãos que não acharem esse card podem entrar no nosso canal e assistir esses vídeos. Está dividido em parte 1 e parte 2 sobre a grande tribulação. E hoje nós vamos falar aqui sobre o arrebatamento da igreja. E nós vamos agora, a partir de agora, começar pela ordem cronológica, porque a grande tribulação vem muito depois do arrebatamento da igreja, não é? Então, nós vamos aqui falar sobre o arrebatamento da igreja. Antes de começarmos esse estudo, nós queremos fazer a leitura bíblica, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao versículo 18. Vamos ler o que diz a palavra de Deus a respeito desta, que é um dos mais maravilhosos momentos que a igreja vai passar na terra, o arrebatamento da igreja. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vocês estão vendo aí no título do vídeo que está dizendo assim: a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. O povo pergunta assim, mas por que a segunda vinda de Cristo? Vamos explicar agora. Existe a primeira e segunda vinda de Cristo. A primeira foi quando Jesus veio como um homem, nasceu da Virgem Maria, aquela coisa que todos nós já conhecemos. Então, ele veio como homem na primeira vinda, padeceu sob Pôncio Pilatos, enfim, morreu na cruz, aquela história que todos nós conhecemos. E a segunda vinda de Cristo, que é dividida em 2 etapas. A segunda vinda de Cristo, primeira etapa, o arrebatamento da igreja, que vai ser uma vinda invisível. Ele vai vir, vai se mostrar para o mundo invisível. Só os salvos verão Cristo, porque ouviremos a trombeta soar e os mortos ressuscitarão primeiro. E antes aqui, porque tem gente que pensa, eita, os mortos vão ressuscitar, quem sabe se eu estiver perto lá do cemitério eu vou ver as tumbas se abrindo e os mortos. Não vai acontecer nada disso. Vai ser vai ter sim, obviamente, a ressurreição dos mortos, mas vai ser invisível. A alma do morto vai se juntar com o corpo, o corpo aqui desta terra, vai se juntar e vai se tornar um corpo glorificado. Esse corpo glorificado é o mesmo corpo que Jesus apareceu para os discípulos após a sua ressurreição. Então os irmãos lembram que após a ressurreição, os discípulos estavam com medo, pensando que Pôncio Pilatos ia matar eles, e eles estavam dentro de casa, preso, e aí do nada eles veem que Jesus entra dentro da casa como fosse um espírito,
como fosse um espírito. Por quê? Porque as portas da casa estavam fechadas. A Bíblia fala que as portas da casa estavam fechadas. Como é que um corpo físico, um corpo material, vai entrar dentro de uma casa se as portas e as janelas estão fechadas? Então, Jesus entrou ali naquela casa e falou com eles. Então, o corpo glorificado é esse mesmo corpo que nós receberemos no dia do arrebatamento. Os mortos, ao ressuscitarem, vão receber esse corpo glorificado, e nós, os que estivermos vivos, nós não vamos ressuscitar, obviamente, porque vamos estar vivos. Então, esse nosso corpo, o que vai acontecer com ele? Vai se transformar em um corpo glorificado, entendeu? Então, vai se juntar. Nós, os irmãos sabem que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Nós já temos os três aqui enquanto vivos, né? Então, no arrebatamento da igreja, vão se transformar num corpo glorificado. Porque você imagina a distância dessa terra para o céu. Veja esse céu aqui atmosférico, onde tem os planetas, as estrelas. Veja a distância. Agora imagine o céu dos céus, que o céu de Deus é depois desse céu atmosférico. Então, veja a pessoa viajar mais rápido do que na velocidade da luz, porque a Bíblia fala que assim como um relâmpago que aparece no Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda de Cristo. E a Bíblia também fala que será num abrir e fechar de olhos que vai acontecer. Então vai ser muito rápido o arrebatamento da igreja. Então, veja bem, a primeira e segunda vinda, já disse, a primeira quando Jesus veio como homem, e a segunda vinda, o arrebatamento da igreja, que essa é a primeira fase, e a segunda etapa da segunda vinda de Cristo é a manifestação gloriosa, que é que nós vamos estudar mais para frente, que é após a grande tribulação, quando Jesus vai vir salvar os judeus do anticristo e do falso profeta, para instalar o reino milenial na terra. Mas mais para frente nós vamos estar falando sobre esse assunto. Vamos falar aqui, irmão, sobre sintetizando. Jesus virá, tão certo como o ar que respiramos, ele virá. Nosso Senhor prometeu e não falhará. Essa certeza deve estar no coração de cada cristão sincero. A segunda vinda do Senhor ocorrerá em duas etapas, aquela coisa que eu falei. A primeira, no momento em que o mundo não acompanhará, pois somente os santos arrebatados contemplarão o Senhor. E a segunda etapa, na sua vinda gloriosa, em que todo olho verá. Aí vai se cumprir aquela profecia que diz que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, né? Que ali todos verão. Aí você pensa, por que todos verão, se isso vai acontecer lá no Vale do Armagedon, lá em Jerusalém? Então, por que todo olho verá, toda língua confessará? Porque os veículos de imprensa, a mídia, a televisão, o rádio, vão estar localizados ali naquele lugar para mostrar a batalha que vai acontecer do exército de Israel contra o exército do anticristo, né? Mais para frente nós vamos falar sobre isso quando falarmos sobre a grande tribulação. Então, aí sim vai se cumprir essa profecia. Então, isto é, o mundo assistirá à vinda do Senhor glorioso. Entretanto, estudaremos a primeira fase desta lição, que é o arrebatamento da igreja. A introdução. Nessa presente lição, estudaremos um dos eventos mais gloriosos e esperados por todo cristão sincero. Presta atenção aqui o que está dizendo. Cristão sincero. É sincero aquele que está em sinceridade perante o Senhor. Tem gente que não espera a Deus. Tem gente que você pergunta, você tem certeza de sua salvação? Ele não tem certeza de sua salvação. Esse não é um cristão autêntico. Não é um cristão sincero. O cristão sincero, o cristão autêntico é aquele que você pergunta a ele, você tem certeza de sua salvação? Se Jesus voltar hoje, você vai ser salvo? E ele diz com toda convicção que será salvo. Glória a Deus por isso. Então, o arrebatamento da igreja, qual cristão fiel não aguarda com ansiedade a vinda do Senhor? Na verdade,
Apesar que tem gente que não quer que isso aconteça, não é verdade? Às vezes só de pensar, às vezes por falta de conhecimento, só de pensar nesses acontecimentos, aí já não quer saber. Mas o cristão autêntico, ele tem que querer a vinda de Jesus para tirar a igreja dele desta terra que está manchada por pecado, por corrupção, por sangue, por idolatria, enfim, por todos esses pecados aí que arrodeiam o mundo por hoje em dia. Então todos aqueles que amam a palavra de Deus têm a convicção de que Cristo voltará. Veja, até os macumbeiros, irmãos, até os macumbeiros, ele sabe que Jesus um dia vai voltar. Ele sabe disso, não é verdade? Ninguém é burro a esse ponto de não pensar que Jesus vai voltar, até porque é de tradição. Quantas pessoas que até não são evangélicas, mas sabem que Jesus vai voltar. Por quê? Às vezes porque a mãe fala, a avó fala, né? Os antepassados falaram e foi passando de geração em geração, e hoje essa pessoa sabe. Não é verdade? Mesmo não sendo cristão, mesmo não lendo a Bíblia recorrentemente, mas ela sabe que Jesus voltará. Não é verdade? Eu marquei aqui, inclusive, os que não são cristãos, né? O que eu acabei de dizer, acreditam que Jesus voltará. Então, é um assunto recorrente e importantíssimo falar, ainda mais hoje, que todos os noticiários, todos os jornais testificam que realmente Jesus voltará e não tardará. Vamos entrar aqui no primeiro tópico. As Escrituras testificam, ou seja, comprovam a segunda vinda do Senhor. No tempo dos apóstolos, a verdade doutrinária sobre a segunda vinda de Jesus era negada por uma parte da igreja, ou seja, no tempo dos apóstolos, ou seja, na igreja primitiva, tinha vamos dizer ali, um bocado de gente que não acreditava que Jesus iria voltar. O apóstolo Pedro registra que muitos tinham a promessa da vinda do Senhor como algo inverossímil, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso está em 2 Pedro 3 e 4. E realmente, quantas pessoas hoje em dia estão desse mesmo modo que a igreja primitiva estava? Mas passou muito tempo. Mas morreu muita gente. Já passou muitas gerações. Mas a promessa de Jesus voltar continua firme. Jesus só não voltou ainda, irmãos, porque parece que ele está dando vamos dizer, uma chance para esta geração perversa, geração que não tem temor a Deus, geração onde movimentos ideológicos, né? Nós temos aí o socialismo, o comunismo, que falam contra a igreja do Senhor, são contra o cristianismo, falam mal de Deus. Nós temos aí as feministas, não é? Que falam mal dos cristãos, porque o cristão autêntico não deve aceitar o aborto e essas práticas que são antibíblicas. E muitas pessoas aí em suas passeatas, profanando o nome do Senhor, esquecendo de que existe um Deus que está lá no trono, ele está vendo tudo e ele está com o controle na mão. Ele está com o controle na mão. Qualquer coisa, quem manda ainda é ele que comanda, é ele que está, aleluia, ele que é o Deus poderoso, soberano sobre a terra. Então, né, as Escrituras testificam a vinda do Senhor, mesmo que uma parte das pessoas não acreditem, né? Odiernamente, ainda há pessoas que refutam esta doutrina. Entretanto, muitos ignoram que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, versículo 8 e 9. Então, veja aqui, Jesus disse: o Senhor não tarda a sua promessa. Veja,
palavra de Deus está dizendo que o Senhor não tarda a sua promessa. Se Ele diz que vai acontecer, o que basta a igreja do Senhor fazer? Esperar com paciência. Tem até um salmo que diz: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Na verdade, então, devemos aqui continuar esperando com paciência no Senhor, porque Ele fez a promessa de um dia voltar para arrebatar a igreja. E isso está próximo de acontecer, muito próximo. As Sagradas Escrituras demonstram a realidade da promessa da vinda do Senhor, pois o fato é confirmado por vários testemunhos expressos nas Escrituras, pelo testemunho dos profetas. Isso aí, os irmãos que quiserem confirmar em sua Bíblia, está em Zacarias capítulo 3, o versículo 3 ao 5. Veja aí, os irmãos que quiserem confirmar que a vinda de Cristo foi testificada pelos profetas. Veja também que a vinda de Cristo foi testemunhada por Cristo. O próprio Cristo afirmou que Ele iria vir. Vamos ver aqui, pelo menos um aqui, é pouco tempo para a gente falar, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas vamos falar aqui, Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 35. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Mateus 24, versículo 29 ao 35. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos como rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja aí, irmãos, Jesus dando testemunho, né? Mais uma vez aqui confirmando que o arrebatamento da igreja, confirmando o arrebatamento da igreja. E veja o versículo 35, eu vou repetir: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, se ele disse que vai vir, o que cabe a nós é esperarmos com paciência. Continuando aqui, pelo testemunho dos apóstolos, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 ao 9 e o versículo 13, 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3, e pelo testemunho dos anjos. Até os anjos, veja, irmão, até os anjos testificam a vinda de Cristo. Isso está registrado em Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 11. Vamos ler aqui. Atos, capítulo de número 1, versículo 6 ao versículo 11. Abra aí a sua Bíblia também. Vamos fazer como a igreja de Bereia. Paulo estava pregando e os crentes estavam atentos à Bíblia. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os, foi levado às alturas, e em uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia,
Eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, e os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que é dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Tá vendo? Então até os anjos, no momento da ascensão de Cristo aos céus, né? Porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias ali com os discípulos, e após esses 40 dias, quando ele foi recebido no céu. E aí, quando Jesus subiu, ele mandou 2 anjos virem, e os anjos viram e deram testemunho que realmente vocês viram Jesus subindo, mas um dia saiba que ele vai descer na terra novamente para concluir o seu plano, não é, de redenção. Então, veja aqui o tópico 2, os sinais de sua vinda. Agora nós vamos ver alguns dos sinais sobre o arrebatamento da igreja. A vinda de Cristo será antecedida por alguns sinais. A palavra de Deus descreve estes sinais: corrupção extrema, homens escarnecedores, guerras, fomes, terremotos, pestes, retorno e reorganização do Estado de Israel. Então, essa profecia aqui já foi cumprida, né, o retorno e a reorganização do Estado de Israel, quando o profeta Isaías fala que em um dia criou-se uma nação. Em um dia criou-se uma nação. E isso já foi cumprido quando Israel foi reconhecido como um Estado. Veja aí Isaías 66. Isaías capítulo 66 e o versículo 8 e 9. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seu filho. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor? Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Então veja, isso já foi confirmado quando em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, Israel foi reconhecida como uma nação. E em um dia se criou um país. Então veja aí, a Bíblia comprovando veridicamente que a Bíblia é verdadeira. Então veja, a Bíblia está dizendo, e a Bíblia, irmão, foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E as coisas vieram a se cumprir hoje. Praticamente hoje, assim a gente pode dizer, né? Desde 48 para cá, passaram-se aí, pode dizer, uns 70 anos mais ou menos. Mas ainda, né? Vamos dizer que está próximo dos dias de hoje ainda, vamos dizer, né? Então, a Bíblia aqui confirma mais uma vez que Jesus voltará e não tardará. Ao lermos esse elenco de sinais, temos a impressão de estarmos olhando para as manchetes dos jornais de hoje. Além disso, a apostasia é desvio, é a pessoa deixar o que aprendeu, enfim, a apostasia. A apostasia da doutrina por parte de alguns ensinadores cumpriu-se desde há muitos séculos e se encontra hoje nas sombras dos sinais dos últimos tempos, expressos por Jesus Cristo. Tudo isso nos deixa claro que Jesus está voltando. Sua vinda é real e iminente. Por isso, cremos no arrebatamento iminente da Igreja de Cristo, pois esse evento está às portas. Veja aí. Então vocês viram aqui agora nesse tópico, né? Alguns sinais da vinda de Cristo que comprovam a vinda de Cristo. E o terceiro tópico aqui, o que é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja ocorrerá por ocasião da primeira fase da vinda de Cristo. O ensino sobre esse evento glorioso vem do grego harpazo e transmite a ideia de rapto ou remoção de modo súbito. Também pode ser entendido como ser levado embora, agarrado. No arrebatamento, Jesus reunirá todos os que morreram nele e permaneceram fiéis até a morte. Os mortos serão ressuscitados e os que estiverem ainda vivos serão transformados. Veja, no arrebatamento,
Jesus reunirá todos os que morreram nele. É os que morreram em Cristo. Não é os que morreram na macumba, não é os que morreram no espiritismo, não é os que morreram na maçonaria, não é os que morreram aí nas drogas, não é os que morreram na bebedice, não é os que morreram na prostituição, não é os que morreram nesses pecados aí, não, é os que morreram em Cristo, os que morreram com a vida íntegra perante Cristo. Aí sim serão ressuscitados. E aí serão transformados e levados ao céu com Cristo. A palavra parousia é muito usada hoje como termo técnico para o retorno de Cristo. Os principais dicionários de escatologia bíblica definem parousia assim: presença, vinda, chegada ou advento. Tem até a igreja adventista, não é, que eles acreditam muito nessa doutrina do arrebatamento da igreja, ainda que com algumas modificações, mas eles acreditam muito. Por isso que o nome da igreja é Adventistas, vem de advento, né? O termo traz a ideia de volta futura e visível de Jesus. A ressurreição dos mortos, o julgamento final e o estabelecimento formal e glorioso do reino de Deus. É mais fácil falar sobre a parousia de Cristo, ou seja, o advento de Cristo, a vinda, do que traduzir todas as implicações dessa palavra. No entanto, podemos entender que a palavra trata da presença de Cristo na terra como sua igreja. Tá vendo? Em o Novo Testamento temos o testemunho da sua volta pelo próprio Jesus, pelos varões vestidos de branco, como já lemos, e pelo apóstolo de Cristo, onde é mencionado que o nosso Senhor voltará pessoalmente, inesperadamente, repentinamente, na glória, veja, de seu Pai e seus anjos, e triunfantemente, ou seja, que ele virá vencendo, não é verdade? Ele virá com força, ele virá com poder. Na primeira vinda, ele veio como uma pessoa simples, como uma pessoa pobre, até de recursos físicos desta terra. Mas na segunda vinda, ele vai vir como leão, ele vai vir como cordeiro, ele vai vir como filho de Deus, com todo o poder e majestade que ele tem. E é por isso, irmãos, que os judeus não acreditaram em Jesus quando ele veio. Porque os judeus pensavam que quando Jesus viesse, o Messias, não é? Como eles dizem, eles acham que Jesus iria vir, né, com um cavalo branco, com uma coroa, né? O que mais? Trazendo uma espada, né, para trazer justiça à terra. E nós vemos, se nós formos acompanhar Apocalipse, quando fala lá dos cavaleiros do Apocalipse, o primeiro, o que é que diz o primeiro cavaleiro? E foi-lhe dado uma espada e uma coroa e saiu vencedor. Quem é esse? É o anticristo. É o anticristo que vai vir. E a Bíblia diz que os judeus vão aceitar o anticristo, porque vão pensar que é o Messias. Tá vendo? Então eles pensavam que Jesus iria vir desse jeito, e quem vai vir desse jeito é o anticristo. E eles vão cair na lábia do anticristo. E depois, mais para frente, nós vamos falar sobre isso. Não vamos entrar nesse termo agora, senão o vídeo vai se estender muito. Então, Jesus Cristo veio uma vez em forma de servo, mas da próxima ele virá como juiz de toda a humanidade. Tá vendo? Então, vejamos aqui o quarto tópico, é o último tópico dessa lição. Vamos falar rápido aqui, porque senão o vídeo se estende demais. Se ficar muito grande, a gente divide em duas partes, para ficar melhor para os irmãos assistirem. Quando Jesus retornar para buscar a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como nós já lemos. A ressurreição dentre os mortos é a doutrina da esperança cristã. Como eu já disse todas as vezes, irmãos, que eu falo sobre escatologia, eu digo que a mensagem escatológica é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que traz esperança. Às vezes a pessoa está com um problema mental, um problema na família, e aí você vai lá e fala sobre a vinda de Cristo. Olha, não desanime, Jesus vai voltar, não é verdade? E dá uma força a mais, um ânimo para aquela pessoa continuar firme na fé, não é verdade? Então, veja,
que essa parte aí que nós vemos, Jesus virá. E essa mensagem é uma mensagem de esperança para a igreja, não é? Para combater as dúvidas quanto à ressurreição, Paulo dedicou um espaço da sua primeira epístola aos Coríntios a fim de lembrar que a falta de fé nessa doutrina é tão grave que pode resultar em descrédito na própria mensagem do Evangelho. Ou seja, se você não falar sobre escatologia bíblica, você tira o crédito que tem no Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, além de ser resumido ali na vinda de Cristo como homem que morreu pela humanidade, né? Além de você falar isso, falar sobre o amor, enfim, porque o Evangelho não é só isso, como nós já falamos, e muitas igrejas hoje só quer falar sobre o amor, e esquece vamos dizer, da repreensão para os crentes. Esquece não da disciplina propriamente dita, quando você fica de banco, como nós chamamos no meio evangélico. Não, mas enfim, da disciplina, da mensagem sobre santificação, da mensagem sobre separação do mundo, entendeu? Querem falar apenas sobre evangelho. E quando nós falamos, irmão, escatologicamente, nós falamos sobre esse assunto escatológico, não tem como falar sobre escatologia sem trazer uma doutrina para a igreja. Não tem como. E a gente traz aqui. Só vai ser arrebatado, só vai morar com Cristo quem tiver na linha, no eixo. Não adianta você querer ir para o céu e tá aí bebendo, tá fumando, tá roubando, tá se prostituindo, tá fazendo tudo que a Bíblia condena. Como é que você quer ir para o céu deste jeito? Se você está fora dos parâmetros bíblicos, fora dos limites que o Senhor colocou para a igreja dele. Não é verdade? Veja a mensagem do último vídeo sobre Laodiceia, sobre a igreja de Laodiceia. A igreja da mistura. Se os irmãos não assistiram, vá lá e assista. A igreja da mistura. Eles estavam misturados com o mundo. Na verdade, a igreja de Laodiceia estava misturada com o mundo. E assim está hoje. Uns querem o mundo, uns querem as coisas do mundo, outros querem as coisas de Deus. Ou outros querem mais o mundo do que a Deus. Outros ficam meio termo. Às vezes tem gente que está na igreja, mas está pecando, está fazendo alguma coisa de errado, né? Está fumando uma droga, está bebendo uma bebida, está se prostituindo, não é verdade? E aí, como é que vai para o céu deste jeito? Não dá. Evangelho é renúncia. Veja, o nome eclésia, que significa igreja, significa chamado para fora. O nome eclésia significa chamada para fora. Chamada para fora do que? Do mundo, do pecado, da corrupção, da sujeira deste mundo. E chamado para a santificação. Tá vendo? Chamados para fora. Para fora do quê? Se está chamando para fora é porque está dentro de alguma coisa, não é? Se foi chamado para fora é porque você está dentro do mundo. Não estou falando aqui mundo planeta, não estou falando mundo, essa sociedade pecaminosa, essa sociedade, enfim, que não quer saber do Senhor, né? Então, como é que quer ser arrebatado? Se está aí envolvido com coisas mundanas, se está aí envolvido com coisas erradas que o Senhor não aprova em sua palavra. Então não tem como ser arrebatado desse jeito. Mortos e vivos surgindo para uma nova vida. Mas, para surgir para uma nova vida, você tem que estar no eixo, tem que estar nos parâmetros bíblicos. Se tiver fora do prumo, não adianta, né? Tem até um hino que diz que o varão de branco está com o prumo e o cordel. O cordão, não é verdade? Ele está com o prumo e o cordão para medir. Ele está medindo. Ele está medindo o quilate espiritual da igreja.
Ele está medindo se você está bom, se você está mal, se você está errado, se você está com alguma coisa que não é de Deus, não é da igreja do Senhor. Ele está medindo. Aleluia. Então o Espírito Santo ele vem para a igreja. E quando ele vem, ele traz mudança. Evangelho é mudança. Você aceitar Cristo, não estou dizendo você se membrar na igreja. Não, você aceitar Cristo, você decidir que vai servir ao Senhor até o fim de sua vida. Uma decisão muito difícil, ainda mais no dia de hoje, onde a mídia, a internet, filmes, séries, cada vez mais puxam os jovens, principalmente, para uma vida pecaminosa. Uma vida do crime, né? Onde muitas músicas fazem apologia ao crime, onde muitas músicas fazem apologia à prostituição, muitos filmes, muitas séries diretamente ligadas à mocidade para fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. E os irmãos sabem justamente do que eu estou falando: bebidas, drogas e prostituição. Que essas são práticas que são contrárias à palavra de Deus. Glória a Jesus. Os cristãos de Corinto, influenciados pela cultura grega, acreditavam que o corpo fosse o cárcere da alma e que não faria sentido libertar-se desse cárcere e retornar para outro corpo, mesmo que este corpo fosse transformado conforme a ressurreição e continuar com a alma aprisionada. A eles, Paulo ensina que os salvos que permanecerem vivos quando da vinda de Cristo terão seus corpos transformados. Terão seus corpos transformados. Não é que vai ser outro corpo. Vai ser este corpo físico nosso, esta matéria humana, vai ser transformado em um corpo espiritual, um corpo glorioso. Amém? Por isso que Deus tem essa necessidade de ressuscitar os mortos, e os que estiverem vivos também serão transformados, como já falamos no começo. Afirma a palavra de Deus no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, um grande pastor, um grande mestre da Assembleia de Deus no Brasil, ali de Parnamirim, no Pará, por meio de um processo sobrenatural e instantâneo, os corpos transformados dos vivos encontrarão Jesus nos ares, juntamente com os mortos que ressuscitarem. A vida do crente não teria nenhum significado sobre o ponto de vista da esperança se não fosse esta promessa e a espera confiante na vinda de Cristo. Ser transformado e encontrar com Jesus nos ares é a esperança de cada cristão. Deve manter viva em sua mente e coração ao longo de toda a sua vida. Amém? Então, terminamos aqui, pela graça de Deus, este estudo, onde falamos aqui sobre o arrebatamento da igreja e que deve estar aceso esta chama da esperança do arrebatamento em nossos corações. Se nós ficarmos meio termo, Jesus nos vomita. Veja Apocalipse capítulo 3. Jesus disse: quem dera você fosse frio ou quente, mas como é morto, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus dizendo para a igreja de Laodiceia. Então veja aí, os irmãos que não assistiram o vídeo, faço novamente o convite. Vá lá e assista esse vídeo. Muito bom, muito interessante para a igreja. Então, meus irmãos, ficamos aqui com este estudo para a honra e glória de Jesus. Eu quero pedir que os irmãos que assistiram até aqui se inscrevam no nosso canal, deixem o seu gostei, ative as notificações, né? Deixem um comentário, né? Dúvidas, questão de vídeo, né? Sugestão para que nós possamos falar aqui. Amém? E Deus abençoe. Estou muito feliz com o crescimento do canal e essa conquista não é só minha, é nossa. Amém? Me lembro eu quando comecei, quando quis abrir este canal no YouTube, eu queria falar a princípio sobre estudos do discipulado, né?
aquele curso que os irmãos fazem quando vão se batizar, né? Então, até que os primeiros vídeos realmente foi sobre o discipulado. E o Senhor colocou vários outros temas em meu coração para falar nesse canal. E graças a Deus, Deus tem dado crescimento a este canal. E eu quero agradecer a todos os irmãos e que Deus abençoe e recompense. Eu não posso recompensar, mas o Senhor pode, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquem aí, assistam os outros vídeos, vá lá na playlist aqui sobre escatologia bíblica e vamos mais e mais nessa mesma fé, nesse mesmo caminho, falando sobre a palavra de Deus para que os irmãos aprendam em nome de Jesus sobre essa palavra maravilhosa que transforma e regenera o homem para uma vida santificada. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, nós estaremos por aqui. Deus abençoe.